Bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos nessa área, não é? Sobre as razões que te levaram a trabalhar nessa área. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Um prazer maior ainda falar sobre leitura. Bom, esse programa começou há 10 anos atrás, numa rádio comunitária, e ele tinha o objetivo maior de ler para crianças, né? Isso foi motivado tanto pela minha filha, pelo desejo da minha filha estar comigo na rádio, onde eu já fazia um trabalho para mulheres, e conseguimos conjugar as duas coisas: escolher histórias, ouvir histórias, contar histórias, ler histórias, e através dessa mídia rádio. As crianças não estariam nos vendo, mas estariam ouvindo as histórias e poderiam criar as suas imagens para essas histórias. Esse trabalho vem de encontro a um anseio meu enquanto educadora, de ver que as crianças pequenininhas sempre desejam e querem muito ouvir histórias e repetem aquela frase séria: conta de novo, conta de novo. Isso. Mas com o passar do tempo, esse conta de novo vai se esvairindo, vai se perdendo, e a criança vai deixando de ler, deixando de gostar de ouvir histórias. É importante a família perceber, compreender que ela precisa ser a primeira motivadora. Toda vez que a mãe lê uma história, né, é importante que se leia toda noite para a criança. Então a família, quando pega essa função, né, ela está ajudando assim imensamente na formação desse leitor. Então a mãe começa a ler leituras, começa a ler livros menores. Hoje, por exemplo, a minha filha de 6 anos, eu já leio os contos de Green, os contos originais, que são cheios de detalhes, cheios de vida. É importante que a criança vá até a livraria e possa escolher um livro. Da mesma maneira que a criança escolhe um brinquedo, né, ela vai escolher um livro também. A criança que tem a oportunidade de ouvir cantigas de niná, um acalanto, ela, quando for introduzida ao mundo da poesia, vai ser introduzida com muito mais facilidade. Nossas crianças, desde muito cedo, sobretudo naquelas famílias em que os pais, a mãe, o pai, têm o hábito de contar histórias, ler uma história, mostrar um livro, as gravuras, enfim. Ou mesmo como antigamente, né, aqueles discos em que as histórias eram contadas, por exemplo. Mas quando as crianças chegam à escola, muitas vezes parece que esse desejo por ouvir histórias vai diminuindo, né? Na sua opinião, por que é que isso acontece? Bom, eu acho que tem algumas razões, né? Não uma única, mas uma delas eu acho que diz respeito ao valor desse momento da história, né? Muitas vezes esse momento que é tão rico na educação infantil, ele vai perdendo um pouquinho esse peso, né? Muitas vezes a professora das séries seguintes à educação infantil, né, o ensino fundamental, elas passam a não achar mais muito tempo para o momento de ler histórias. Isso acaba sendo meio... esse tempo precisa ser ocupado de uma forma mais pedagógica, vamos dizer assim. É como se houvesse, né, uma substituição. Agora é a hora de dar conteúdo. Exatamente. E história não é conteúdo. Como se não fosse, como se não fosse conteúdo. Essa é uma das razões, né? A outra razão, que eu acho que também é muito importante, e ela existe de uma forma muito intensa na maioria das escolas, é a leitura obrigatória. Você precisa ler para responder alguma coisa, você precisa ler para resumir o livro, ou para contar, ou para fazer uma prova. Essa distância entre ler esse livro e executar alguma tarefa, entre elas existe um grande hiato, que é o do prazer da leitura, o desejo, o encantamento com que todo o imaginário que a leitura promove deveria existir. Então, quando você precisa responder alguma data que aparece naquele texto ou algum fato que a professora considera importante, aquilo ali vai minando aos pouquinhos todo o floreio, todo o encantamento que a leitura deve promover e que ela promove naturalmente, né?
Então, muitas vezes, nós dentro da escola vamos minando aos pouquinhos, ou aumentando a distância entre o desejo e o prazer de ler tão intenso na criança pequena e que vai se tornando antipatizado da criança pela criança um pouquinho mais velha. Qualquer leitura é leitura. A minha formação como leitor, por exemplo, começou com gibi, com revistinha, né? Eu lia muita revista. As escolas não devem selecionar a leitura do aluno. Inclusive, essa postura é uma postura que acaba afastando a criança do livro, porque cria a obrigação. É o prazer pela leitura, a criança, o jovem, adquire com essa liberdade de leitura. Ler de tudo. Outra coisa que é extremamente importante hoje é você trabalhar com a diversidade. Então, você trabalhar com as 3 modalidades textuais e com todas as tipologias textuais. Desde a criança, né, quando você está lá na pré-escola, você trabalha com todas as linguagens, com todos os tipos de texto, tudo é leitura para a criança, desde um semáforo, que ela sabe identificar, né, as 3 cores para que servem, desde os livros, desde os quadros, a boa música, as cores. Então, tudo é leitura. E a criança vai trabalhando essa leitura até chegar realmente a ser um leitor fluente de livros de literatura brasileira, também livros de literatura internacional. Na escola brasileira, de uma maneira geral, nas boas escolas, nas melhores escolas, não é? Isso acontece lamentavelmente. Leitura se torna uma tarefa a ser cumprida. Não há dúvidas que no trabalho de estudar, no trabalho de aprender, há uma exigência por disciplina, exigência por abnegação. É preciso deixar algumas coisas de lado em detrimento de parar um tempo, focar na leitura, nos estudos. Isso é um esforço, muitas vezes não é perfeitamente prazeroso, não é? Porém necessário. E eu acredito sinceramente que o caminho da leitura de literatura, de histórias, romances, histórias, fábulas, mitos, contos, crônicas, tudo isso favorece estimular o gosto pela leitura. Você podia contar pra gente um pouquinho como é a sua experiência no programa da rádio, por exemplo, do outro lado? Você, eu acredito, tenha esse retorno, esse feedback, não é? Das pessoas que ouvem, das crianças que ouvem, das famílias. Como é que acontece isso? Bom, nós já tivemos experiências muito interessantes, né? Algumas crianças que são assim aqueles ouvintes fiéis, né? Assíduos, estão sempre esperando aquela hora da história. Tem aqueles que ligam e pedem sempre as mesmas histórias, que são apaixonados por aquelas histórias. E tem alguns ouvintes que são muito curiosos, que são pessoas idosas, pessoas que gostam de relembrar esse momento de contar a história, esse tempo que hoje a gente às vezes imagina que é um tempo perdido. Ai, não vai dar tempo de ler essa história, não dá tempo de contar. E, na verdade, esse tempo tão precioso, as pessoas mais velhas que viveram isso de uma forma mais intensa, elas têm possibilidade de resgatar no programa. Também aconteceu uma coisa muito curiosa ao longo desses 10 anos. Ouvintes que tinham 9, 10, 11 anos, lá nos primeiros anos, passaram a ser participantes do programa. Contadores, leitores de histórias. Então, nós já fizemos vários programas em que várias adolescentes ouvintes passaram a realizar o programa, inclusive roteirizando, criando roteiros, pesquisando na internet outras matérias. Porque tem uma coisa bacana, Ricardo, que o programa, entre a leitura das histórias, ele dá dicas, ele fala de como fazer brinquedos, entrevistas com pessoas que brincavam, que brinquedos que se usavam antigamente, que brinquedos que hoje as crianças brincam. Então, nos intervalos das histórias, tem vários assuntos sobre esse universo cultural da criança e do adolescente. Muito interessante. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e vamos voltar em seguida para continuar conversando com Fernanda Milanês sobre contação de histórias, sobre leitura, sobre a formação do leitor, desde a infância, a juventude, para a vida inteira.